Aula de número 12 sobre o básico do básico de Java. Nesta aula de número 12, a gente vai ver aqui brevemente aí sobre escopos de variáveis, certo? Como sempre, eu estou utilizando o livro que eu escrevi, Introdução à Programação em Java, para a gente estar fazendo o nosso estudo aí, certo? Bom, primeiramente, o que seria um escopo de uma variável aí, né? Deixa eu ler aqui apenas um trechinho para a gente aí, né? Para a gente estar entendendo aí o conceito. Escopo de variável é o local onde a variável pode ser acessada. Quando declaramos uma variável dentro de um trecho de código delimitado por chaves, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, estamos delimitando o escopo daquela variável dentro daquele trecho de código. Ou seja, somente aquele trecho de código em que a variável foi criada, né, tem acesso a ela. A variável em questão, por exemplo, não pode ser enxergada fora do trecho de código em que ela foi declarada. Então, toda vez que você cria um código, né, delimitado por trechos por chaves, né, esse trecho de código, a gente está criando variáveis locais dentro desse nosso trecho de código. Então, por exemplo, temos aqui um método que vai exibir um nome, certo? Normal aí, a sintaxe dele é basicamente essa aqui. A gente tem uma chave de abertura e uma chave de fechamento aí, ó, indicando que o nosso código começa aqui e termina aqui. Tudo que for declarado no miolo desse nosso código, né, em relação a variáveis, é chamado de escopo local. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu nome, né? Vou criar aqui uma variável aí, ó, nome, que vai armazenar o meu nome. Essa variável, por ser declarada dentro de um trecho de código delimitado por chaves, ela é uma variável, né, local, certo? Ela é restrita apenas a esse trecho de código aqui, ó. Se eu tentar, por exemplo, acessar esse nome aqui, ó, que é essa nossa variável, fora daquele trecho de código, né? Por exemplo, aqui, ó, vou criar um novo método chamado exibir nome 2. Então temos aqui o exibir nome 1 e temos aqui o exibir nome 2, né? Então vou vir aqui, ó, dar um system out, println, e vou tentar, ó, exibir aquele nome, né, que a gente criou aqui, ó, no exibir nome 1, né, que poderia ser o método 1, método 2. O que acontece? Como tudo que está dentro de chaves aqui, ó, é um trecho de código, esse nome aqui, ó, só vai ser identificado, né, a gente vai conseguir acessar ele, né, através deste trecho de código. Então, para mim exibir esse nome aqui, ó, eu teria que utilizar o system out aqui dentro dessa forma, certo? Agora aqui a gente tem a nossa variável local, né, pertencente a este método, e agora a gente consegue ter acesso a ele aqui, ó. Se eu pegar, inclusive, esse trecho de código e duplicar ele aqui dentro, ó, eu vou, inclusive, aqui, ó, alterar o nome, né, vou colocar aqui Amanda, né, então eu consigo aí, ó, criar duas variáveis com o mesmo nome, né, com a mesma nomenclatura aí, ó, certo? Porém, cada uma, por estar dentro de um método, certo, separado, ela vai ter o seu próprio conteúdo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou exibir tanto o nome 1 quanto o nome 2. Então vai ter aqui, ó, Salomão, né, e em seguida aí, ó, Amanda, tá vendo? Ó, tá aí, ó, Salomão e Amanda. Então, criou uma variável dentro de bloco de código delimitado por chaves, são variáveis locais, beleza? Vou dar um outro exemplo aqui de variável local. Vou criar aqui, então, um método chamado, por exemplo, aí, deixa eu pensar aqui, idade, exibilidade. E aqui no exibilidade, que eu posso eliminar, só para a gente ter um código aqui para não misturar tudo, eu vou criar aqui, basicamente, uma variável, né, que vai armazenar a idade de uma pessoa, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer o seguinte, fazer diferente. Vou pegar aqui, então, a idade, igual a 17. Se a pessoa aí, a idade dela for maior ou igual a 18, portanto, ela é maior de idade. Caso contrário, ela é menor de idade. Vou vir aqui, então, criar um boolean. Não tem necessidade de criar esse boolean aqui por causa disso aqui, ó. Tô colocando ele apenas aí para ficar fácil de entender o código, certo? Vou colocar aqui, então, maior idade, igual a true. Isso aqui ficou meio redundante, mas não tem problema. Só para a gente estar entendendo aí. Caso contrário, a pessoa ela é menor de idade, certo? E o que acontece, então? Você vai tentar acessar essa variável sua aqui, ó, fora desse seu escopo aqui, ó, desse seu escopo local. Então você tem aqui um primeiro escopo, né, que é o nome do seu método, e agora você tem um segundo escopo. Então, quanto mais bloco de código você utilizar dentro do bloco de código, temos o primeiro aqui, ó, temos o primeiro bloco de código, temos o segundo bloco de código, temos o terceiro bloco de código. Quanto mais chaves você utilizar, mais local será a sua variável, né? Essa variável aqui, ó, maior de idade, ela só é restrita a esse bloco de código. Se eu tentar acessar esse camarada aí, ó, fora desse if aqui, ó, condição, simplesmente não vai compilar, ó. A gente tem um problema aqui, ó, não vai nem compilar o código, tá vendo? Ah, mas eu quero então que seja então local, né? Pra a gente estar exibindo aqui, né, se é maior ou não menor de idade. Então você tem que pegar o escopo desse camaradinho aqui, ó, e mover ele um bloco de código aí, ó, pra cima, certo? Agora nesse caso, ó, vai funcionar perfeitamente aí, ó, certo? A gente tem isso aqui, ó, agora vai funcionar aí normalmente, ó. True ou false, beleza? Obviamente isso aqui é apenas um exemplo. A gente poderia pegar isso aqui, ó, já colocar direto aqui, ó. Só tô dando só um exemplo aqui, né, de como que ficaria. Beleza? Bom, é basicamente isso aí no que se trata de escopo, né? Não tem muito o que falar sobre isso, né? Entenda o seguinte, declarou variáveis dentro de blocos de código, são variáveis locais, certo? Para finalizar, vou dar um último exemplo aqui, certo? Que vai exemplificar um outro caso. Eu vou criar aqui então uma variável que vai armazenar o meu nome. Porém, essa nossa variável, ela vai ser o quê? Privada, que é um outro tipo de escopo. Então você tem tipo de variável pública e privada. Essas variáveis que eu criei aqui dentro, ó, no caso que elas são locais, né?
certo? E se eu pegasse, por exemplo, essas variáveis aqui e colocasse nessa nossa classe de estudo, ela seria uma variável, né, privada e acessível aos demais métodos dessa nossa classe. O que você pode fazer então? Você pode criar aqui uma segunda classe, certo? Você pode criar aqui uma segunda classe e você pode definir um escopo tanto público ou local, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar esse nosso teste, vou estar exibindo aqui, ó, vou apagar isso aqui, esse teste, esse nome 2 aqui, vou estar exibindo apenas o primeiro aqui, ó. Então, o que eu vou fazer então? Ao invés de utilizar essa variável local, eu vou vir aqui então nessa classe teste e vou estar acessando aí, ó, certo? A variável que está dentro da nossa classe, ó, teste. Então temos uma variável aqui, ó, uma variável de classe, beleza? Então tá aqui, ó, Salomão. Se eu pegar esse modificador de acesso e alterar ele para private, agora temos uma variável privada, portanto aí, né, ela é uma variável de objeto. Eu vou estar explicando aí mais pra frente. Bom, acho que o vídeo ficou bastante longo, a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!